O governo abre negociação com o Centrão e deve entregar ministérios ao PP e ao Republicanos. O objetivo é ampliar a base aliada no Congresso para as votações previstas no segundo semestre. Ontem, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu com mais 2 ministeriáveis no Palácio do Planalto e aguarda retorno de Lula para bater o martelo. Rafael Procópio está por aqui para trazer mais detalhes dessa negociação. Eu tenho certeza que muitos ouvintes estão dizendo assim, porque quando era o outro presidente, vocês criticavam que havia esse tipo de negociação. Olha, a gente sempre questiona, né, Sheila, Rafael, quando as escolhas não são técnicas e são puramente políticas e só para dividir a fatia do poder, né, para dividir o bolo do poder. A gente sempre questiona isso. Mas é que no governo passado, a bandeira era: não faremos isso de forma alguma. E a política não tem como ser feita de outra forma. Pelo menos é o que a gente entende até aqui, né, Rafael Procópio? Bom dia para você. É isso, Carla, Sheila, bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Fica difícil, na verdade, né, o governo federal, o poder executivo, na verdade, lidar com todas as questões que ele acha que são mais importantes sem o apoio do maior bloco dentro do Congresso Nacional, que é justamente composto aí especificamente, na verdade, não só, claro, temos aí mais de 100 deputados nesse bloco dentro da Câmara dos Deputados, mas ele é principalmente capitaneado pelo PP, que é o partido aí do presidente da Casa, Arthur Lira. Há um tempo atrás, essa questão aí de troca, uma mini reforma interministerial, não era muito bem, divulgada por ambos os lados, na verdade, tanto por lado do governo federal quanto por lado do PP, desse chamado blocão, mas agora a situação começa a ficar um pouco mais clara. E não só o PP, como republicanos aí devem, nos próximos tempos, aí não tem como a gente cravar, até porque a gente acompanhou a questão do Ministério do Turismo aí nas últimas semanas, pareceu que ia cair imediatamente, demorou, foi quase um mês até finalmente a gente ver essa troca aí de Daniela Carneiro por Celso Sabino. Mas o fato é que essa situação começa a ficar um pouco mais clara e a gente deve ver esse martelo batido, como você bem disse, Carla, assim, na volta do presidente Lula ao Brasil. Ontem mesmo, o líder do governo na Câmara, que é o deputado José Guimarães, do PT, afirmou já que está consolidada essa tese de incorporar os 2 partidos, o PP e o Republicanos, para ampliar essa base do governo no Congresso Nacional. No entanto, como eu bem disse, o presidente Lula tem que voltar ainda, na verdade, ao Brasil nesta quarta-feira. Ainda cumpre algumas agendas ali em Cabo Verde, saindo aí da Bélgica, depois de todas essas agendas bilaterais que teve na Europa, dá uma passada ali no continente africano, daí volta ao Brasil e aí deve bater esse martelo sobre quais ministérios podem ou não ser trocados. Lembrando que ontem o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu, como você também disse, Carla, com 2 cotados aí do chamado Centrão, que são os deputados André Fufuca, do PP do Maranhão, e Silvio Costa, do Republicanos de Pernambuco. Ambos foram recebidos no Palácio do Planalto. Só para a gente ter uma noção, atualmente o PP tem 49 deputados dos 513 e o Republicanos 41, ou seja, só esses 2 partidos juntos têm quase 100 deputados. E a gente vai ouvir agora um trechinho do ministro Alexandre Padilha, ele que falou ontem com nossos companheiros no programa Gente da Rádio Bandeirantes, ele dizendo que é positivo que forças políticas até então que estavam fora do governo estejam dispostas a integrar essa base. No entanto, ele não indicou os ministérios que devem ser mudados, mas sim que haverão mudanças. Vamos ouvir um trechinho. Essa discussão vai acontecer aí, sobretudo a partir agora, né? Final da próxima semana, no começo de agosto, quando as lideranças políticas partidárias voltam para Brasília. E achamos positiva a possibilidade de ampliar essa participação. E certamente, né, aí sob a liderança do presidente Lula, vamos construir isso. Bom, meninas, vocês falaram do governo anterior, vale também a gente destacar que no governo de Jair Bolsonaro ele conseguiu ter um pouco mais de governabilidade, uma melhor relação com o Congresso Nacional, justamente quando aceitou essa conversa com o Centrão. E isso ficou mais claro, mais evidente, depois na troca na Casa Civil, quando Ciro Nogueira assumiu. E as coisas ficaram um pouco mais tranquilas nessa relação entre o governo federal e Congresso Nacional no governo de Jair Bolsonaro. Bom, atualmente o PP aí, como eu disse, tem a maior bancada do Congresso, não só o PP, mas sim um grupo de partidos, e algumas das ideias desses nomes que podem mudar aí toda essa questão interministerial está aí André Fufuca no Ministério do Desenvolvimento Social, esse é um dos cotados.
mas a gente já teve algumas falas do presidente Lula blindando a pasta, dizendo que não trocaria o comando do Ministério do Desenvolvimento Social, não tiraria o Wellington Dias, que, além de tudo, é muito próximo do presidente da República. E o presidente Lula também blindou o Ministério da Saúde, disse que é um ministério técnico que não tem vontade de trocar Nízia Trindade até o momento. Em diversas ocasiões, inclusive, ele disse que confia bastante no trabalho da ministra Nízia Trindade, que é uma questão técnica, o cargo dela no Ministério da Saúde. No caso do Republicanos, a gente tem o Silvio Costa Filho, que é cotado para assumir o Ministério do Esporte, que hoje está sob o comando de Ana Moser, ou então da Ciência e Tecnologia, mas ainda podem haver mudanças quanto a isso. Também na questão da Ana Moser, o presidente Lula também já deu algumas falas dizendo que não pretende mudar esse cargo. Há o desejo do partido aí em retornar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas auxiliares aí do vice-presidente da República, que é o ministro dessa pasta, têm dito que ele não tem interesse em deixar o ministério. Essa reforma ministerial começou na semana passada justamente com essa troca aí, que demorou mais de um mês entre Daniela Carneiro e Celso Sabino, que foi toda uma questão envolvendo a saída de Daniela Carneiro do União Brasil. E o partido não se sentia representado com ela no poder, aí fizeram essa troca, ele que é o parlamentar, que é um deputado que é do estado do Pará. União Brasil ainda quer a presidência da Embratur, que hoje também está ao lado de um parceiro aí político do presidente Lula, que é, no caso, o ex-deputado Marcelo Freixo. Ou seja, a gente tem que esperar aí a volta do presidente da República, que deve voltar ainda nesta quarta-feira, mais ali para o começo ou para o meio da noite, e só a partir de quinta ou sexta-feira, todas as conversas devem se intensificar, na verdade, durante o final de semana, mas a gente deve ver algumas trocas aí nos principais ministérios do governo federal, pessoal. Então, vamos lá. Ministério do Desenvolvimento Social está 100% descartado, apesar de o presidente Lula continuar defendendo Wellington Dias, continua sendo uma possibilidade de troca, é isso, Rafael? É isso, é um dos ministérios mais benquistos aí por esses membros do chamado Centrão, mas todas as defesas que a gente viu agora do presidente Lula foram no sentido de não querer mudar o Wellington Dias. Na verdade, o presidente Lula chegou a dizer que o ministério era dele, justamente por esse ministério capitanear alguns programas sociais, em especial o Bolsa Família. Então, esse deve ser o ministério mais difícil aí de ser, por assim se dizer, de entrar nesse jogo aí de barganha com o Centrão. Deve ser o ministério mais difícil, mas a gente também não pode afirmar com toda a certeza do mundo que não haverá mudanças nessa pasta. Ao que tudo indica, ao que o presidente Lula tem dito aí nas últimas semanas, não é uma intenção de mudar esse ministério. Obrigada, Rafael. Bom trabalho para vocês por aí. Bom dia, meninas. Valeu, bom Sheila, dia. na Bélgica, o presidente Lula negou que o ministro Rui Costa vá deixar a Casa Civil para dar espaço a partidos do Centrão. Não existe possibilidade. Obviamente que na medida que você tenha partidos que queiram participar da base, nós temos interesse em trazer esses partidos para dar tranquilidade à nossa governança dentro do Congresso Nacional, mas quem discute ministro é o presidente da República. Não é o partido que pede ministério, é o presidente da República que oferece. Então, no momento adequado, que eu voltar, quando terminar a férias do deputado, sem a pressa dos líderes, eu chamaria as pessoas para conversar, então irei oferecer aquilo que eu acho que é necessário oferecer para construir a tranquilidade no Congresso Nacional que nós precisamos. Bom, o presidente Lula já foi bastante enfático em defender Nízia Trindade à frente do Ministério da Saúde. Esse me parece aqui que é o único ministério nesse momento garantido entre esses sobre os quais se fala com a possibilidade de abrir espaço para acomodar mais gente do Centrão, de trazer para junto PP e republicanos, né? Vamos ver quais serão exatamente essas pastas. Recentemente, o presidente da República falou o seguinte, quando defendeu Nízia Trindade à frente do cargo, que alguns ministros são insubstituíveis. Foi esse o termo que o presidente Lula usou. Evidentemente, todos os ministros são substituíveis, né? Porque a gente sabe como a coisa funciona, até porque se há um erro grave, ele precisa ser substituído, né? Então, agora tem um outro aspecto, né? Aquele ministro que for trocado fica sabendo já que o presidente Lula entende que aquela figura é substituível, né? Mas ele
Em relação a Nízia Trindade, garantiu que ela é uma figura insubstituível. Tem várias participações de ouvintes, é interessante que a gente traga para essa conversa aqui. O Ricardo, por exemplo, escreveu falando: vocês não concordam com essa entrega de cargos do governo, mas são a favor porque o atual governo não esconde essa situação e o governo passado disse que não faria, mas fez. O Brasil não é para amadores. Não mesmo, isso é verdade. Política, principalmente. A costura política não é para amadores, mas assim, historicamente no Brasil, política se faz muito baseada no que a gente passou a chamar de fisiologismo político, que é troca de interesses, troca de favores. E a governabilidade, a possibilidade de um governo conseguir aprovar seus projetos, conseguir seguir em frente, é por meio de trocas. Eu não gosto desse modelo, mas tem outro. Historicamente, a política aqui no Brasil se fez desse jeitinho, para garantir governabilidade. Então, eu acho o modelo ideal? Não acho. Carla também não deve achar como o modelo ideal. Mas é assim que tem sido historicamente a nossa política nessa relação entre o governo federal e o Congresso Nacional, para garantir a aprovação de projetos, né? Enfim, a gente vai seguir acompanhando esse assunto em Brasília, acompanhar essas possíveis trocas em ministérios. Vamos falar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a proposta com mudanças no imposto de renda só será enviada ao Congresso no final do ano. A ideia é votar primeiro a reforma tributária, que está no Senado, para logo depois pensar na próxima etapa. O texto foi aprovado no começo de julho pela Câmara dos Deputados, ainda deve sofrer alterações. A reforma do imposto de renda deve prever a isenção para salários de até R$3 mil a partir do ano que vem. Hoje, quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640 por mês, já não precisa enviar declaração à Receita Federal. E a meta é isentar ganhos de até R$ 5 mil até o fim do mandato do presidente Lula em 2026. Para não perder a arrecadação, o governo quer taxar lucros e dividendos de pessoas jurídicas e profissionais da saúde, como médicos e dentistas. Em compensação, a alíquota do imposto de renda sobre as empresas seria reduzida. Questionado sobre o assunto por jornalistas, Fernando Haddad destacou que não há pressa para uma definição. Isso é só depois da aprovação da reforma tributária do consumo. Mas no final vamos começar as discussões internas da Fazenda, quando nós vamos apresentar para a área econômica, fazer o mesmo protocolo que a gente sempre faz para as coisas saírem bem feitas. Fernando Haddad ainda defendeu que a desoneração da folha de pagamento seja analisada junto com as mudanças no imposto de renda. Segundo ele, seria muito ruim que a PEC fosse enviada neste momento, porque misturaria estações, misturaria discussão sobre o primeiro texto, o da reforma tributária. Um projeto para garantir o benefício, que beneficia 17 setores da economia que mais empregam, já foi aprovado pelo Senado e espera, portanto, uma análise na Câmara. Até hoje, a desoneração da folha ajudou a manter mais de 6 milhões de postos de trabalho e, a princípio, vale até dezembro. A Polícia Federal deve analisar nos próximos dias o material e os celulares apreendidos com o casal suspeito de hostilizar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a família dele em Roma, na Itália. Ontem, Roberto Mantovani e Andrea Mantovani prestaram um depoimento à PM e negaram qualquer participação nas agressões ao presidente do TSE. Disseram ainda que foram gravemente ofendidos pelo filho de Alexandre de Moraes, que na ocasião precisou ser afastado com o braço. O caso aconteceu na última sexta-feira, quando Alexandre de Moraes teria sido xingado de bandido, comunista e vendido. O André Viana tem mais informações. Fala, André. O casal suspeito de hostilizar Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, na Itália, nega ter participado das agressões ao ministro do Supremo. Roberto e Andrea Mantovani prestaram depoimento na delegacia da Polícia Federal nesta terça-feira, em Piracicaba, no interior de São Paulo. A PF, Moraes havia dito que foi xingado de bandido, comunista e vendido, e que o filho dele foi empurrado e atingido no rosto. O casal dá uma outra versão sobre o caso. Segundo eles, o filho de Moraes teria ofendido Andrea, provocando a reação de Roberto, que o afastou com o braço. Ambos disseram ainda que tudo não passou de um desentendimento verbal entre Andrea e as duas pessoas da comitiva do ministro na saída da sala VIP. O advogado do casal, Ralph Tortman Filho, dá mais detalhes. Ele nega ter havido empurrão, ele diz que em razão de ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa, como eu disse, que ele sequer sabia quem era, mas era uma pessoa que fazia ofensas bastante pesadas, muito desrespeitosas à sua mulher. Ontem,
Roberto e Andréa Mantovani foram alvos de uma operação de busca e apreensão na casa do casal em Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista. A ação foi autorizada pela presidente do STF, ministra Rosa Weber. Na operação, os agentes apreenderam celulares e computadores que serão enviados para a sede da PF em Brasília para inquérito. As investigações continuam à espera das imagens do aeroporto de Roma, que foram solicitadas pela Polícia Federal e devem ser enviadas até o fim da semana. Ainda na Bélgica, o presidente Lula comparou os envolvidos na agressão a Alexandre de Moraes a animais selvagens. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente voltar à civilização. Sempre foi assim. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Nós queremos paz, trabalho, emprego, educação, saúde e viver bem. É isso que o Brasil quer, é isso que o Brasil simboliza e é isso que vai acontecer no Brasil. Ontem, em Bruxelas, o Brasil tomou posição e defendeu eleições justas na Venezuela em 2024 com monitoramento internacional. O acordo em defesa da democracia foi assinado em conjunto pelos governos brasileiro, argentino, colombiano e francês. O encontro, articulado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, reuniu líderes sul-americanos, representantes do governo e também da oposição venezuelana. Ao lado de Lula, Alberto Fernandes da Argentina, Gustavo Petro da Colômbia, além do próprio Macron, defenderam o fim das sanções econômicas contra Caracas. Antes criticado por defender o regime ditatorial de Nicolás Maduro, o presidente brasileiro passou a adotar um tom mais ameno. Segundo Lula, a solução para os problemas do país vizinho deve partir do próprio povo venezuelano. Para o professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, há chance de que esse acordo saia do papel. Temos uma oportunidade ímpar para o Brasil mostrar para o mundo efetivamente que está disposto a exercer aí o seu papel e arcar com os ônus de liderança em sua região. Então, acredito que vamos ir além da retórica, acho que é uma correção de rumos que se faz necessária, contar com a ajuda externa também, isso não é vergonha nenhuma, a própria ajuda externa da União Europeia, agora o Macron, então isso pode efetivamente pavimentar um caminho mais tranquilo para esse importante vizinho do Brasil. Dia desses, eu criticava aqui o posicionamento do presidente Lula em relação a ditaduras como da Venezuela. Incluí ali no comentário a Nicarágua, mas falando especificamente da Venezuela e da necessidade de Lula calibrar bem o discurso, porque estava errando ao defender um regime que a gente sabe é ditatorial, porque não tem liberdade de imprensa, e um país que não tem liberdade de imprensa é um país que não é livre, um país em que as eleições não são livres e que não são monitoradas, não tem acompanhamento internacional. Então é importante agora sinalizar que o presidente Lula tem sim calibrado esse discurso, pelo menos isso ficou evidente ontem. A conferir se não escorrega, porque o que a gente já viu acontecer nas declarações de Lula sobre a Venezuela foi um vai e vem, um morde e assopra. Então, dia desses, quando fez uma defesa do regime venezuelano, nós pontuamos aqui sobre o erro no não reconhecimento do que acontece na Venezuela. Ontem, Lula calibrou esse discurso e foi mais bem aceito. Em relação ao acordo, vamos torcer para que de fato ele saia. 16 suspeitos são presos na mega operação contra o tráfico internacional de drogas a partir do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O grupo estaria envolvido na troca de etiquetas das malas daquelas duas brasileiras que ficaram presas por quase 40 dias na Alemanha. Mais informações com o Thiago Muniz. A Polícia Federal acredita ter desmantelado o esquema de tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos. Segundo a corporação, inúmeras bagagens foram manipuladas por funcionários do terminal para o envio de cocaína à Europa. Ontem, numa operação contra a quadrilha, a PF prendeu 16 pessoas e cumpriu 27 mandados de busca e apreensão para a produção de provas. O mesmo grupo criminoso estava envolvido na troca de malas de duas brasileiras que foram presas injustamente na Alemanha em março deste ano. Jeane Paulini e Katina Bahia ficaram 38 dias detidas em Frankfurt. Em entrevista coletiva, o delegado da PF, Felipe Lavareda, afirmou que alguns dos presos estão envolvidos com o PCC.
Os presos executores dos dias, né, que atuavam no aeroporto, eles são funcionários do aeroporto. Né? Então você tem funcionários das companhias que atuam na área restrita do aeroporto e alguns funcionários até de companhias aéreas. E os mandantes eles realmente não atuavam no aeroporto. O delegado também explicou como funcionava esse esquema. Eles formam um grupo de quem está atuando no aeroporto no dia daquele voo que vai para aquele local que eles querem enviar a droga. E aí eles simulam um check-in de bagagem no terminal nacional, lá dentro. Alguém pega essa droga, desvia para o setor internacional e lá do setor internacional essa droga é clandestinamente também introduzida na aeronave para ir lá para o destino, geralmente é a Europa. É um esquema de altíssimo risco, mas ao mesmo tempo os ganhos são também gigantescos, né? Muita grana rolando com o tráfico internacional de drogas. Em entrevista à Band, Kátia Bahia, uma das brasileiras que ficaram detidas na Alemanha, se disse aliviada com a operação e relembrou o momento da prisão. Ela contou que, mesmo apresentando provas de que as malas não eram delas, a polícia alemã as tratou como traficantes. A polícia, sim, agiu com excesso de força. Eles algemaram, né, algemadas, Jeane percorreu o aeroporto, parte do aeroporto algemada, e após mesmo estarmos algemadas, a polícia me empurrou e eles torceram o punho da Jeane. São fatos que nós não conseguimos comprovar, mas estamos relatando aqui com muita sinceridade para você. Olha, não tem muito o que fazer antes de viajar para se proteger desse tipo de crime. A sugestão da polícia qual é? Na hora do check-in, o passageiro fazer um vídeo, uma foto da mala, já com aquela etiqueta, para ficar uma prova de que a sua bagagem é aquela, isso se for preciso, né? Não há garantias de que essa prova vai ser aceita também, mas ao menos há algum tipo de indício, algum tipo de registro da sua mala, da carinha dela e da etiqueta qual é. Há um mês, o governo federal prometeu investir 40 milhões de reais na segurança dos aeroportos. A promessa é implantar acesso biométrico para funcionários de áreas restritas, instalar raio-x mais potentes e câmeras com reconhecimento facial. No Rio de Janeiro, a Justiça manteve a prisão de pai e filha que agrediram uma médica no hospital da Zona Norte. Os dois foram indiciados por homicídio com dolo eventual, sob acusação de provocar a morte de uma outra paciente. Fala aí, Pedro Dobal. A Justiça mantém a prisão de pai e filha acusados de depredar um hospital municipal na Zona Norte do Rio e agredir a única médica de plantão com socos e pontapés. Durante a confusão, uma paciente de 82 anos sofreu parada cardiorrespiratória e morreu. A médica agredida afirma que o plantão em que ocorreu o episódio era o 5º que ela fazia sozinha, tendo que atender dezenas de pacientes. Sandra Lúcia Boyer, de 52 anos, disse que 5 médicos deveriam ser escalados, mas os plantões têm sido feitos com apenas 2 profissionais. Na noite das agressões, um colega passou mal e, segundo a direção da unidade, não foi possível fazer a substituição. Eu vou voltar a trabalhar, porque não é a violência que pode tirar a gente do que a gente se dedicou a fazer. Eu amo o que eu faço. A minha vocação é a medicina. Eu não vou deixar de atender porque eu fui vítima de violência. Vou voltar para o mesmo hospital. André Luiz do Nascimento Soares, de 48 anos, e Samara Kifine do Nascimento Soares, de 23 anos, vão responder por homicídio com dolo eventual, dano ao patrimônio público e desacato. Que profissional, né, Sheila? Apesar de toda a violência, sabe da importância que tem nessa comunidade, nesse ambiente para essas pessoas. Que profissional essa médica. Bem, ainda no Rio de Janeiro, dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que mais de 1.000 pessoas foram baleadas na região metropolitana somente no primeiro semestre. Luana Bernardes. 6 pessoas foram baleadas por dia no primeiro semestre deste ano na região metropolitana do Rio. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado. Entre as 1.112 vítimas de disparos de arma de fogo, 581 morreram. O número indica um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2022. O crescimento acontece ao mesmo tempo em que o número de tiroteios reduziu no Grande Rio. A queda é de 2,5%. Na prática, o confronto armado gerou mais vítimas nos 6 primeiros meses de 2023. Ainda segundo o Instituto, 80 agentes de segurança foram baleados neste primeiro semestre. Entre eles, 40 morreram, sendo 30 policiais militares.
No Ceará, a Polícia Civil apura um suposto caso de apologia ao nazismo num show da banda Sepultura. Quem traz os detalhes pra gente é o Caio Passos. Após uma cena de agressão a um homem viralizar na internet durante um festival de rock em Fortaleza, a Polícia Civil do Ceará passa a investigar um suposto caso de racismo e apologia ao nazismo. O episódio aconteceu no dia 8 de julho durante o show da banda Sepultura na capital. De acordo com informações, o homem teria realizado saudação nazista e feito ofensas racistas dirigidas ao vocalista do Sepultura, o americano Derek Green. Na sequência, ele foi agredido com socos e pontapés por fãs da banda. Em nota, a banda Sepultura informou que só ficou sabendo do caso no dia seguinte ao show e que não compactua com esse tipo de manifestação ou violência e lembrou que apologia ao nazismo é crime. Em Minas Gerais, a Justiça determina o pagamento de indenização à família da menina que foi impedida de jogar futebol em um campeonato escolar. Luciana Viana. R$10 mil. Este é o valor da indenização por danos morais que uma escola terá que pagar a uma mineirinha de 11 anos após impedi-la de se inscrever no campeonato de futsal da escola, já que o torneio não permitia a participação de meninas. O caso aconteceu em 2022. Em defesa, o colégio argumenta que é tradição tanto no futebol profissional quanto no amador a disputa separada por gênero e que isso não caracteriza preconceito ou discriminação e que a família foi avisada que não seria possível formar uma equipe feminina, já que não havia meninas suficientes para formar um time. Emanuele só conseguiu competir após tutela de urgência concedida pela Justiça. Na Bahia, o prefeito de Macaúbas é acusado de misoginia após ser criticado por uma mulher nas redes sociais. Fala aí, Micoano. Moradores de Macaúbas, no sudoeste da Bahia, acusam o prefeito da cidade, Aloísio Rebonato, de misoginia. Ele teria usado palavras preconceituosas contra uma mulher que fez uma postagem na internet criticando os festejos de São Pedro realizados nos dias 7 e 8 de julho. Os áudios circulam na internet. Eu vou te mandar um áudio aí, como você tem o comentário dela, você pode mandar para ela, com minha autorização, a Luiz Miguel Rebonato, prefeito de Macaúbas. Fala com ela que o bom é o ladrão dela de estimação, entendendo? O Amelinho, que ela é da mesma coja dele, entendendo? Eu sei que ela tem até uma aparência bonitinha, agora tem essa, é uma porqueira, hein? Grande porqueira essa mulher. Se ela tá revoltada, ela arranja uma outra pessoa, um jegue pra ela, uma coisa assim. Eu acho que é a melhor coisa que ela tem que arranjar. O grupo Caravana das Mulheres e o coletivo Viva Mulher emitiram notas de repúdio às declarações do prefeito. As duas entidades classificaram as falas como machistas, misóginas e desrespeitosas. A prefeitura foi procurada, mas ainda não se posicionou. Em edição extra do Diário Oficial, o governo publica a medida provisória que busca reduzir a fila de atendimento e concessão de benefícios no INSS. A MP estabelece, entre outros pontos, pagamento de um bônus de produtividade para servidores e médicos peritos. O programa vai valer por 9 meses, podendo ser renovado por mais 3 meses. O foco serão os processos que aguardam análise há mais de 45 dias e o bônus vai variar entre R$ 68 e R$ 75. Você imagina 45 dias para uma pessoa que sofreu um acidente, que está com problema de saúde, que tem que se afastar do trabalho, não tem outra fonte de remuneração, está mais de um mês e meio na fila para resolver isso, além de todos os outros problemas que tem que lidar numa situação como essa, né? Essa fila do INSS é escandalosa, né, gente? É escandalosa. Mais de 1.700.000 pessoas estão à espera de concessão de benefícios como aposentadoria, pensão e auxílio-doença no Brasil. Bom, em outra frente, o governo federal confirmou a abertura de concursos para o preenchimento de mais 3 mil vagas no serviço público. Os selecionados vão trabalhar em 22 órgãos, com salários entre R$ 6 mil e R$ 21 mil. O IBGE vai receber a maioria dos novos servidores. São 895, e aí ele é seguido pelo Ministério da Gestão e Inovação. Também serão beneficiadas as pastas do Planejamento e Orçamento, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também da Justiça, além do Banco Central e da Anatel. O impacto anual da nova rodada de concursos deve ser de R$ 546 milhões. De acordo com a ministra Esther Dweck, que comanda o Ministério da Gestão e Inovação, o quadro atual dos servidores está abaixo do necessário para prestar serviços à população.
todas as áreas estavam com problema. Então a gente está tentando, às vezes são 40 vagas, 50 vagas, 35 vagas para um órgão que para ele, claro, não é tudo que ele gostaria, né? Mas a gente faz e, por exemplo, você pode depois chamar mais gente, e aí a gente vai fazendo isso conforme tem orçamento, mas a gente estava priorizando esse ano o mais abrangente possível em termos de órgãos para conseguir todo mundo melhorar um pouco. E aí depois a gente vai começar a ver aqueles órgãos que, a partir desses, quem precisa mais um pouco, e a gente vai fazendo dessa forma. O governo federal diz que há atualmente um déficit de 75 mil cargos no serviço público. As áreas social e de infraestrutura são as que mais perderam vagas nos últimos anos. Os editais com detalhamento dos cargos anunciados e as regras também deverão ser publicados em até 6 meses. As exportações do agronegócio brasileiro batem recorde no primeiro semestre. Segundo o Ministério da Agricultura, esses são os melhores 6 meses da história em volume de exportações. O valor total de produtos vendidos para outros países atingiu quase 83 bilhões de dólares, 4,5% a mais do que no primeiro semestre do ano passado. O crescimento nas exportações de soja foi o que mais contribuiu para a expansão de janeiro a junho de 2023, com mais de 3 bilhões de dólares acima do que foi registrado no ano anterior. O produtor Décio Teixeira é um antipredestinado, né? Que deveria ser Sóbio Teixeira, não, brincadeira. Décio Teixeira destaca os itens produzidos pelo grão. A soja hoje participa em quase 3 mil produtos. A soja entra na alimentação do suíno, do frango. Hoje se fabrica até pneus com a resina da soja. Além da soja, milho e açúcar também foram exportados em maior quantidade nos 6 primeiros meses deste ano. Quer dizer, além da soja, milho e açúcar, tá? O saldo da balança comercial do agro poderia ter sido ainda melhor se não fosse o preço médio dos produtos. Esse preço caiu quase 3% nesse mesmo período. O especialista em agronegócio... Não acredito, Sheila. O especialista em agronegócio, Eugênio Stefanello, que segundo a Sheila poderia ser Eugênio Stefarello, já que a gente está falando de... Não, só fui na sua, porque primeiro você fala assim, o Décio Teixeira, como a gente está falando de uma alta... Né? Esse é Sóbio Teixeira. Sóbio Teixeira. E aí o Eugênio Stefanello, que poderia ser Stefarello, explica que o resultado impressiona ainda pelos inúmeros desafios enfrentados pelos produtores, principalmente na parte logística. Muitos produtores em muitas regiões do Brasil, lamentavelmente, têm que armazenar esses produtos a céu aberto, correndo riscos de perder qualidade do produto. E esta falta de estrutura de armazenagem é fundamental ser suprida em curto prazo para nós termos possibilidade de ampliação da produção. A gente fez aqui uma brincadeira, os nossos ouvintes estão super acostumados com isso, né? Os números são super positivos e a gente precisa mesmo celebrar e mandar um abraço, um beijo para o Eugênio Stefanello. Imagina eles ouvindo isso. Nossa, ficaram bravos. E o Décio Teixeira, é isso aí, gente. A Rússia alerta a Ucrânia sobre a ideia de continuar exportando grãos pelo Mar Negro e afirma que não há mais garantias de segurança. Assunto super importante, a gente precisa acompanhar de perto porque isso pode impactar o mundo todo. Fala aí, Arthur Coelho. A Rússia alerta para riscos no Mar Negro após o fim do acordo de grãos com a Ucrânia. Ontem, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que se algo for preparado sem a Rússia, esses riscos devem ser levados em consideração e que não há mais garantias de segurança. O país deixou o pacto alegando que demandas para melhorar as próprias exportações não foram atendidas. O acordo visava aliviar uma crise global de alimentos. Horas após a quebra do pacto, bombardeios foram registrados nos dois países. Os efeitos da decisão devem ser sentidos a médio e longo prazo, inclusive no Brasil, com a alta do trigo. Ao mesmo tempo, o ex-secretário de Comércio Exterior e sócio fundador da consultoria BMJ, Velber Barral, diz que a economia pode ser beneficiada. Na exportação, principalmente de soja, isso ajuda o Brasil a ter um superávit comercial muito alto. O Brasil tem batido recordes de saldos na balança comercial que derivam muito do preço justamente das commodities do mercado internacional. E um dos fatores desse preço elevado é a crise da Ucrânia. Por outro lado, o Brasil importa alguns produtos, principalmente trigo. De volta ao Brasil, em São Paulo, autoridades voltam a falar sobre a mudança de local da chamada Cracolândia, na região central de São Paulo. Lucas Josino, bom dia, Lucas. Tudo bem, Carla? Bom dia para você também, para a Sheila, para todos os nossos ouvintes. A gente tem falado sobre esse assunto todos os dias aqui na Band News FM, desde segunda-feira. E a gente tinha dito, inclusive, que em algumas reuniões
ficou decidido essa mudança de lugar, algo que foi até negado pelas autoridades públicas. Mas pela primeira vez, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, admitiu que essa é uma tendência e é um plano das autoridades, tanto da prefeitura quanto do governo estadual. Tirar os dependentes químicos de Campos Elíseos e da Santa Efigênia, onde estão agora, e colocar no Bom Retiro, próximo ao Complexo de Prates, que é um local onde há bastante equipamento de saúde, há uma AMA, assistência médica ambulatorial e outros equipamentos justamente para auxiliar os dependentes químicos, os usuários de crack. É isso que o governador quer. É claro que é um passo cauteloso, tem que tomar muito cuidado. Quando há um deslocamento do fluxo, geralmente há confronto dos dependentes com a polícia militar, então é algo que vai ter que ser muito cuidadoso ao longo dos próximos dias, mas essa operação deve começar ainda nessa semana. A GCM, Guarda Civil Metropolitana, deve auxiliar e dar apoio também aos policiais militares nesse deslocamento de alguns quilômetros no centro, no coração da cidade de São Paulo. É mais um assunto delicado envolvendo a Cracolândia aqui na Band News FM. Nossa, Sheila e Carla. Josino, eu tô dando uma olhada aqui no mapa, né? Você falou sobre a região do Bom Retiro, Rua Prates, onde fica esse complexo Prates, que é um complexo de saúde, né? Tem a AMA Prates, que é bem conhecida nessa área, mas o Bom Retiro é uma área de comércio pulsante também em São Paulo. Quem vai fazer compras para venda, né? O Bom Retiro é venda no atacado, né? De roupas, as pessoas viajam até o centro de São Paulo, vão até o Bom Retiro para comprar roupas, assim como o Brás, né, e outros pontos de comércio popular, e revender no interior. Eu vou dizer que eu tô com parentes em São Paulo agora que são de Minas Gerais e ficaram em São Paulo para fazer compras no Bom Retiro hoje. Inclusive estão seguindo para lá para comprar e revender em lojas bem do interior de Minas Gerais. Então, imagino que os comerciantes dessa área fiquem um tanto quanto preocupados, né, com essa possibilidade de transferência, e seria uma transferência pensada e planejada pelo governo de São Paulo de retirar as pessoas da região do Bom Retiro, da Santa Efigênia, que é um polo de comércio eletrônico, e encaminhar para um polo de comércio de vestuário, de roupas e vestuário. Rua Prates, então, é o primeiro endereço citado aí, oficialmente, né, Lucas? Exatamente, viu, Carla? Inclusive, acho que a gente tem até essa sonora do governador, do Tarcísio de Freitas, aí falando sobre isso. A gente quer levar essas pessoas para o Complexo Prates, porque lá eu tenho uma AMA, lá eu tenho CAPS, lá eu consigo deixá-las um pouco mais afastadas da área residencial, da área comercial. Então vamos ver se a estratégia vai dar certo. Vai dar certo? Não sei, é tentativa e erro. Nós vamos tentar esse movimento agora. Falou, hein, Carla? Tomara que ele esteja ouvindo a Band News FM, justamente porque ali é um lugar onde há muita circulação de pessoas e há muito comércio mesmo, principalmente no atacado. Pessoas que vêm de outros estados para buscar, né, para comprar, fazer compras no Bom Retiro, que é um bairro muito grande também, tem muitas ruas estreitas, e quanto mais estreita, maior o problema. Então, a gente continua vendo no mapa e olhando aqui. É claro que na nossa programação local a gente vai tratar ainda mais deste assunto, mas de fato tem essa estrutura da própria prefeitura com atendimento de saúde. Então tem a AMA, como disse o Lucas Josino, que faz esse atendimento, um centro médico público. Tem um posto da Prefeitura de São Paulo logo em frente. Perto dali tem um posto do DENARC, Departamento da Polícia Civil, que combate o tráfico e combate narcóticos, né? Esse é o DENARC. Mas, olhando nesse mesmo mapa, do ladinho ali, você vê showroom do Ricardo Almeida, que é um dos maiores estilistas e tal, vende espaço exclusivo para lojistas e multimarcas, tá vendo? Se chama Ricardo Almeida Showroom. Tá ali do lado. Então, 6 dimensões LEDs, uma loja de iluminação. Feira do vestido de noiva. Fica ali do ladinho também. Vestido de festa. Enfim. Quem circula por essa região conhece, né? São pontos para você encontrar a Feira do Vestido de Festa, para encontrar roupa para festas, né? Para ocasiões, roupa de gala, com baixo custo. Né? Tem gente dizendo aqui, olha, ô Lucas Josino, um beijo pra você, obrigada, viu? Pra gente não ficar te segurando na linha, que mais tarde a gente volta a conversar. Valeu. Fechado, beijo pra vocês, até mais. Beijo, até. Tem muitos ouvintes escrevendo, né, Sheila, inclusive de outras partes do país, dizendo, o comércio em primeiro lugar, não estão pensando nas pessoas. Não, muito pelo contrário, sempre o dinheiro, diz aqui o Samuel, nosso ouvinte.
Samuel, eu entendo, obrigada pela sua mensagem, entendo essa sua manifestação, mas não é isso não. A gente está tentando encontrar soluções para esse problema e pensando nessas pessoas que são dependentes que não conseguem viver sem a droga, né? São dependentes químicos e que precisam de tratamento, e é um tratamento multidisciplinar. É tratamento de saúde, é tratamento psiquiátrico. Essas pessoas precisam até reaprender a viver em sociedade, né? Nós trouxemos informação aqui das reportagens do Juliano Dipp. Tem gente nessa situação que não sabe mais dormir em cama, que não tem a possibilidade de lidar com dinheiro sozinho. Essas pessoas precisam muito de tratamento, e a gente fala sobre isso o tempo todo. Escolher regiões da cidade para encaminhar essas pessoas parece ser a saída mais adequada. É sobre isso que a gente tem falado nos últimos dias, né, Sheila? Você retira de um ponto da cidade, leva para outro, é a solução? É varrer para debaixo do tapete? Gente dizendo, aí, ó, agora que atingiu a família da Carla, ela está preocupada com essa região. Não, gente. Olha, todo mundo tem alguém que circula por essa região da cidade. Isso. Eu vou muito ao Bom Retiro, costumo circular por lá, e eu temo mesmo por essa região, assim como eu temo pela região da Santa Efigênia, assim como a gente teme pelo Centrão, né, Sheila, perto do Teatro Municipal. Circular pelo centro de São Paulo, ultimamente, é uma tristeza, é deprimente, é revoltante ver como a cidade se tornou isso que ela se tornou, a cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina. É a solução simplesmente pegar essas pessoas e transferir de ponto? Pegar um ponto já viciado na cidade e matar um outro ponto? A questão é, por que não se ataca o tráfico de drogas? Por que que entra droga nessas áreas? Os traficantes não podem ser identificados, né? Ou os pequenos traficantes não podem ser identificados. Quem mora ali nessas áreas e está sempre circulando sabe quem são as pessoas, até conhecem, né, os dependentes que vivem por ali e dormem sempre nas mesmas ruas. A investigação, por que ela não funciona? Por que essas pessoas não são retidas? Para mim, o grande ponto é esse, né? Quem é que está lucrando com isso? Por que não consegue se extinguir, barrar a entrada das drogas nesses pontos? Então, para mim, a solução não é essa, não é transferir de lugar. E imagino, sim, a situação dos comerciantes dessas áreas super estabelecidas, o que é que não estão sentindo, né? Estão de cabelo em pé desde já, né? Começaram a ouvir a citação informação nominal da Rua Prats. Exatamente. Já começam a ficar desesperados porque sabem exatamente o que aconteceu naqueles locais onde a Cracolândia esteve, onde se instalou até aqui. E se instalou, e é importante que se diga, de maneira orgânica. Quando a prefeitura diz que vamos mudar o fluxo, a prefeitura tem esse poder de retirar essas pessoas e levar para um outro canto. O fluxo se movimentou sozinho até aqui, quando saiu de uma rua e foi para outra, quando se esparramou pelo centro de São Paulo, né? A prefeitura vai conseguir fazer essa mudança? Esse é um questionamento, mas o que a Carla colocou é fundamental. A gente fala da questão de saúde e esse é um dos braços para acabar com qualquer Cracolândia. A gente está falando de São Paulo, isso vale para qualquer cidade que tem uma concentração menor, mini Cracolândias por aí, mas tem o braço da segurança pública que é fundamental. Quando as pessoas falam, mas o comércio é o que manda. Não, a gente não quer Cracolândia, a gente não quer na Santa Efigênia, a gente não quer em nenhuma outra rua, a gente também não quer na Rua Prats, a gente quer que não tenha, né? Até lá tem um trabalho a ser feito, um trabalho da segurança pública firme para acabar com o tráfico nessa região, e o outro é o de atendimento de saúde. A prefeitura aposta novamente, com uma mudança de estratégia clara, em aglomerar esse grupo mais uma vez para conseguir fazer uma abordagem mais dirigida e levar essas pessoas para um atendimento de saúde. Vamos ver se vai funcionar. E vamos ver quais serão as reações também do comércio dessa região, moradores também dessa região, muita gente escrevendo. Ali tem uma comunidade coreana grande na Rua Prates, é um misto de residencial com comercial, então isso ainda vai render muito assunto sobre o qual a gente vai falar ainda na nossa programação local e, claro, voltar também aqui a tratar em rede, é um assunto que importa a todos nós, a mini Cracolândias no país inteiro, e esse é um problema muito complexo e muito difícil de ser solucionado, de ser tratado. Sheila, vamos falar do Rio de Janeiro? O principal facção criminosa do estado proíbe a briga de torcidas em comunidades. José Paulo Sobral vai trazer mais informações. Uma ameaça do Comando Vermelho proibindo brigas de torcidas organizadas em qualquer área de atuação da facção sob risco de punição circula nas redes sociais.
A autenticidade da mensagem, que se apresenta como se fosse um comunicado oficial, foi confirmada por policiais civis. De acordo com fontes da Band News FM, o texto teria sido elaborado por determinação de um dos chefes do bando, Wilton Carlos Quintanilha, o Abelha, após uma briga entre torcedores de organizadas do Flamengo e do Fluminense na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte do Rio. A confusão aconteceu no domingo, horas antes dos dois times se enfrentarem no Maracanã pelo Brasileirão. O principal nome do tênis paralímpico brasileiro volta a entrar em quadra hoje na Europa. O Daniel Alves Rodrigues está jogando com uma cadeira emprestada. Ontem a gente falou disso aqui, depois de ele ter a cadeira dele quebrada durante um voo da Latam. Aí a Latam falou que ia ressarcir com $60, que não dá para nada, porque essa cadeira, que é específica para competições, custa mais de R$20 mil. Então, durante uma escala, a cadeira dele foi quebrada pela Latam, que, claro, não conseguiu resolver a questão a tempo. Lamentou, disse que ia ajudar e tal, mas imagina, o Daniel perdeu o treino, ficou muito abalado psicologicamente e precisou contar com uma cadeira de rodas emprestada. Ontem ele venceu a primeira partida na Suíça. Fala aí, Bruna Vale. O tenista brasileiro paralímpico Daniel Alves Rodrigues vence o jogo de estreia do torneio em Genebra, na Suíça. A competição começa a somar pontos para os atletas na classificação para as Olimpíadas de 2024, em Paris, na França. No último sábado, o atleta embarcou em Belo Horizonte rumo a Genebra, na Suíça. O voo da Latam tinha escala em Guarulhos, São Paulo, onde o tenista percebeu que a cadeira estava quebrada. Em conversa com a Band News FM nessa terça, logo após o primeiro dos 3 jogos do torneio que participa, Daniel comemorou a vitória, que veio em uma cadeira emprestada. Joguei com a cadeira emprestada do Espanhol. Tem o próximo jogo que eu ainda não sei com qual cadeira eu vou jogar, porque depende muito do jogador que está disponível aqui e que a cadeira dele eu consiga pelo menos entrar, né? Porque já que todas as cadeiras elas são personalizadas. Procurada, a Latam diz que lamenta os transtornos e que está em contato com o cliente para a resolução do caso. Depois de toda a repercussão, é que a companhia começou a se mexer mais, né, para tentar solucionar esse caso, e a gente sabe que não tem solução. Deveria ter tomado cuidado antes. Isso não deveria ter acontecido, né? Agora ele está tendo que se virar como sempre, né? A pessoa com deficiência tem que dar um jeito para conseguir tocar a vida. E é isso, toda a sorte aqui, a nossa torcida para ele, pro Daniel. Ô Sheila, vamos dar a trilha sonora, vamos ver se você vai aprovar, porque só se fala nisso aqui, né? Ó. Barbie Girl da Pisadinha. E a pisadinha só na ponta do pé, porque ela não tem o pé chato, né? Aquilo ali só serve um salto alto. Não dá pra botar Havaianas em Barbie não, meu amor. É. Amanhã lançamento mundial, hein, gente? Dia 20, todo mundo de rosa. Não quero ver ninguém sem vestir rosa amanhã, por favor. Aquela Bigato, quantas peças rosa você tem no seu armário? Eu tenho uma calça. Então vai ser essa amanhã. Ai, meu Deus. Tá lavando. Não, lavanda é outra cor. Amanhã é rosa. Deus. E aí, todo mundo pintando tudo de rosa, né? Até acarajé. Ah, não. É. Às vésperas desse lançamento, um acarajé rosa, feito em homenagem à Barbie. Tá provocando polêmica, viu? Onde? Na Bahia. Fala, Laís Menezes. A Associação Nacional das Baianas de Acarajé critica a comercialização do acarajé rosa, feito por uma vendedora de Salvador, em referência ao filme da Barbie. O assunto tem causado polêmica, já que o ofício das baianas de acarajé e as práticas relacionadas a ele é considerado patrimônio imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para a presidente da associação, Rita Santos, colorir o acarajé de rosa desrespeita saberes culturais ancestrais. A gente não pode brigar com algo que primeiro é sagrado. O acarajé para os terreiros de candomblé é sagrado. E outra coisa, a gente não pode brigar com a cultura, brincar com a cultura. A cultura é coisa séria. E o nosso acarajé é
cultura. O bolinho rosa foi criado por Adriana Ferreira, conhecida como Drica do Acarajé, que trabalha no ramo há mais de 16 anos. Com a estreia do filme, né, a Barbie, a gente resolveu desse UP aí pra fazer um diferencial, né? Na verdade, não muda o sabor, só muda a cor. O sabor mesmo, não tira a originalidade da acarajé. É apenas pela estreia do filme. Com uma massa feita de feijão fradinho, cebola e sal, frito no azeite de dendê, o acarajé é um quitute símbolo da cultura afro-brasileira. E aí? Polêmica até do acarajé rosa. Tem ouvinte que falou o quê? Parece o quê, Sheila? Ah, perdi aqui. Parece uma pitaia. Uma pitaia empanada. Parece mesmo. Mas é que é um rosa choque ali dentro. E assim, do lado de fora, ele tá muito parecido, né? Porque o dendê, ele tinge tudo. Então tá com cor de dendê do lado de fora. Mas por dentro ele parece uma pitaia, de fato, é um rosa choque. Entendo as questões culturais e tal. É um patrimônio, né? É um patrimônio, as exatamente. É sagrado, tem todo um, né, tá mexendo com simbolismo patrimônio ali para as crenças. Podia colocar um barberajé, sei lá. Nossa. Barqueirajé, né? Isso. Pra mudar. Muito boa ideia. Ótima ideia, excelente. Por que será que ninguém teve até agora, né? Cara, eu tô vendo mensagens dos ouvintes. Tem um cardápio aqui. Cara, oficial. Eu fui ver se não era uma piada e tal. O cardápio do restaurante da Federal do Paraná. O cardápio tem peixe à milanesa com molho rosé. Nuggets rosa, de feijão branco. Panqueca rosa. De carne moída. Panqueca rosa de... não sei o que é isso. Mas é um cardápio rosa, viu? Ótimo. Então tem restaurante fazendo isso. Tem um monte de comércio surfando nessa onda, né? Então, o Luiz está sugerindo o seguinte, pincarajé. Ótima. Gostei. Tá aí, ó. Faz mais sentido. Ah, então tá bom, né, Sheila? Vamos falar do Corinthians? A Sheila tá toda alegrinha hoje. Vamos falar do Corinthians, toda alegrinha. Gente. Corinthians e América Mineiro vencem e avançam às oitavas de final da Sul-Americana no Peru. O Timão bateu o Universitário, né, Maurício Ferreira? Conta tudo. Em jogo marcado por confusão, o Corinthians vence o Universitário no Peru e segue às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após o triunfo por 1-0 na semana passada em São Paulo, o Timão conquistou uma nova vitória, agora por 2-1. Maicon abriu o placar, Flores empatou em cobrança de pênalti e o jovem Rian definiu a vaga. Na comemoração, o garoto de 20 anos tirou a camisa e provocou a torcida adversária. A confusão que deixou o jogo paralisado por mais de 10 minutos, gerou a expulsão de 5 jogadores, entre eles o próprio Rian e também Matheus Araújo pelo lado do Corinthians. Na próxima fase, o Newell's Old Boys da Argentina será o adversário no início de agosto. No sábado, o Corinthians visita o Bahia em Salvador pela 16ª rodada do Brasileirão. Independência, o Coelho atropelou o Colo-Colo por 5-1 e vai encarar o Bragantino na próxima fase. Gente,